Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, mais uma quarta-feira, primeira quarta-feira de 2020, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Henrique, pastor presidente da Catedral de Assembleia de Deus, Ministério do Poder e Glória, Brasil, Espanha, Espanha, Brasil. Nós estamos com um formato novo do programa, trazendo as sugestões, trazendo aí as perguntas. E já nesse primeiro programa, eu recebi a incumbência pelo meu amigo pastor José Garcia, pastor dirigente lá do Gouveia, no Brasil, falando comigo para falar sobre um tema muito interessante. Então vamos lá. Pastor Carlos Henrique, bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Sugiro que comente um assunto a respeito de suicídio, principalmente suicídio de pastores. Um abraço, fica com Deus. Vamos falar sobre isso então? É um assunto muito sério, eu já tive aqui em 2019. Você sabe que quando falamos sobre depressão, sobre suicídio, ou seja, coisas da natureza de enfermidade psíquica, enfermidade de saúde mental, a gente tem um cuidado muito especial, né? Na minha área como psicólogo, eu tenho enfrentado diversos casos, muitos pacientes que já passaram pela clínica, pelo consultório, pela própria igreja, no gabinete. E a gente sabe que esse assunto é um assunto que, infelizmente, ele vem se avolumando, vem crescendo ao longo do tempo. Em 25 anos eu estava estudando, esse assunto ele cresceu, melhor, esse episódio ele tem crescido mais de 35%. Já está quase comum, infelizmente dizer isso, uma notícia de um pastor tirando sua própria vida. Bem, primeiro eu quero desmistificar uma coisa. Pastor, ele é um ser humano, como qualquer outro qualquer. A diferença para um pastor de um outro ser humano é o simples fato dele ter sido vocacionado e ter aceitado a vocação para esse ofício, para exercer o sacerdócio. Ele pode negar, geralmente a maioria aceita, sabendo que é um caminho muito árduo, é um caminho muito difícil. Você abdica, vamos dizer, de 90% da sua própria vida, muitas vezes das suas vontades próprias, para atender a uma comunidade, para atender aos anseios do ser humano. E tratar e cuidar. Então, alguns pontos básicos, eu quero falar aqui rápido para o vídeo não ficar longo, talvez eu possa repartir esse assunto em outro vídeo, não sei. É que, em primeiro lugar, devemos desmistificar uma outra coisa. Pastor não é semideus. Como eu disse no primeiro ponto, ele é um ser humano como outro qualquer. E está sujeito a todas as mazelas dessa vida, aos intempéries, às adversidades dessa vida. E muitas vezes a pessoa não entende que o pastor, como ser humano comum que é, ele pode já estar acometido de uma enfermidade dessa natureza, de um problema na área da saúde mental, sofrer de uma depressão, sofrer de alguma espécie de enfermidade psíquica. E no decorrer do seu sacerdócio, no decorrer do seu chamado, atendendo o seu chamado, por passar por diversas fases e por diversos tipos de pressão que sofre um líder, que sofre um pastor, que sofre a sua família, ele pode, em algum momento, desencadear o episódio com um sintoma que vai eclodir numa chamada crise. E aí, na crise, quem tratar o pastor? Quem cuidar do pastor? Quem vai cuidar? Quem vai tratar? Os mais religiosos vão dizer assim, não, isso é coisa espiritual. Isso é coisa para orar mais, para jejuar mais. Pastor deprimido, isso não existe. Existe. Irmão, existe. Irmã, existe e é grave. E nada melhor, claro, antes de tudo, devemos orar, pedir direção a Deus, é entender que por ser uma doença, por ser uma enfermidade, é preciso o olhar clínico de um especialista. Então, a próxima dica que eu dou é a seguinte: sentiu um pequeno sinal de que as coisas não vão bem contigo, pastor, que você está começando a entender que a única saída para você se ver livre dos problemas é deixando essa vida provocada por sua
por sua ação, o negócio já está mais sério do que você imagina. Se você começar a acreditar que essa demanda de problema ela só tem solução, você saindo de cena de uma forma abrupta, de uma forma, como nós estamos falando, deixando de viver, é um problema muito sério. Parece que é uma besteira essa dica, mas é uma dica de ouro. É hora de procurar ajuda imediatamente. Pastor deve sim ter amigos. Pastor sim deve ter lazer. Pastor deve ter tempo com a família. Pastor deve reconhecer, como qualquer outro ser humano, que ele é frágil, que ele tem as suas fragilidades. Ele tem, como qualquer outro ser humano, a luta contra o pecado, contra ele mesmo, contra as suas vontades que não louvam a Deus. E muitas vezes, por uma carga religiosa muito grande que é imposta em muitas denominações, e pastores são formados às vezes sobre um modelo de que ele não pode errar. Quantos pastores já tiraram sua vida porque errou e não suportou saber que se isso viesse a público, ele não ia suportar. Então, assim, é interessante te dizer isso. É interessante te deixar bem consciente do que é esse problema. Eu não posso entrar muito aqui em termos técnicos, porque o vídeo não ficaria tão viável para você. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é que o corpo, ele avisa. As atitudes, elas vão avisar. Elas vão dar sinais que você não está bem. E se você perceber que o teu pastor não está bem, além de orar por ele, fale com ele com todo respeito, converse com ele, procure ser amigo. E também, tirando um pouco do foco do pastor, qualquer outra pessoa. Você não precisa ser um especialista para poder evitar um mal maior. E sendo usado por Deus, aí sim, você vai poder fazer com que essa pessoa se conscientize. Deixa eu terminar falando para você uma coisa bíblica aqui. Tu acha que Elias, depois de ter matado aqueles profetas de Baal, e recebe uma ameaça de uma mulher, ele sai correndo e se esconde, com medo de morrer? Tu acha que Elias estava sob qual sintoma ali? Depois de ter lutado, de ter desafiado, de ter tido sucesso, mas uma ameaça, ali foi um acúmulo de coisas, mano. Ali, infelizmente, o sucesso que ele obteve com aquela batalha e sair vencedor não foi aparentemente, na sua construção psíquica, suficiente para vencer aquele desejo, ou melhor, aquele medo sobre aquela ameaça que ele recebeu daquela mulher. E hoje você deve pensar assim: Deus podia atender os pastores como atendeu Elias. Deus tem atendido sim, através desse vídeo, através de muitas outras coisas que Deus tem usado para alertar e dizer para você, meu irmão, vamos lá, levanta, come, caminha, que grande é a tua caminhada. Essa demanda não pode te matar. Esse medo, esse trauma, essa angústia não pode te levar à destruição. Deus conta com você. Não posso te negar, é um problema sério. Se isso já está dominando boa parte do pensamento e você já está começando a acreditar que a solução é morrer, eu quero te deixar essa palavra. Quero que o Senhor, que o Espírito Santo trabalhe forte e que esse índice que tem aumentado, ele caia a uma taxa zero, porque nós fomos chamados para dar vida e não para tirar a vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, te guarde, te livre de todo mal. E o nosso clássico, 1, 2, 3, é por isso que eu te amo, Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.